Olá, bem-vindo para mais uma edição do Central do Agro. Aqui abordamos os assuntos que mais interessam ao agronegócio. Vem comigo que temos assuntos importantes a partir de agora. O café especial está em alta no gosto dos brasileiros. Produzido pelas mãos de famílias que tiram da terra o seu sustento, os cafés sustentáveis possuem em sua essência a responsabilidade e o respeito com os grãos. Daqui a pouco, vamos conhecer, na região central do estado de São Paulo, uma produção familiar que prioriza a qualidade do manejo até a comercialização do café. Melhor secagem, depois a gente faz classificação de grão, que é muito importante para chegar nesse padrão, né? Então, onde a gente separa bicas, peneiras, impurezas, defeito, então é todo um processo bem rígido até chegar na torrefação. Chegando na torrefação é outro processo maravilhoso, é um mundo de torras, de perfil de torras. Hoje a gente faz uma torrefação média, que é aquele café com gostinho de chocolate que é maravilhoso, natural do grão, né, pela qualidade. Olha, o ramo de insumos agropecuários é um mercado bilionário. No último ano, o mercado de insumos movimentou mais de 100 bilhões de reais. Atualmente, os insumos biológicos também ajudam na defesa da produtividade. Desde os fertilizantes, os defensivos agrícolas e agora, nesse novo momento, que são os produtos biológicos, inseto matando inseto, fungo matando outro fungo, uma maneira da gente equilibrar um pouco o ecossistema. E ainda, daqui a pouco, as informações do Boletim da Previsão do Tempo com a Amanda Souza, da Exweather Meteorologia. Essas atividades de campo ficam com o ritmo um pouquinho mais lento quando tem essa chuva aqui em excesso. É importante a chuva para a reposição da água no solo, também a diminuição do calor, mas o produtor precisa ficar atento à distribuição dessa chuva. O Ministério da Agricultura pode ficar sem verba extra para o seguro rural em 2023. O adiamento de uma reunião que deveria ter ocorrido no mês passado pode acabar inviabilizando a aplicação de verba extra ainda este ano. Confira os detalhes. A reunião da Junta de Execução Orçamentária, que vai analisar a suplementação de R$ 500 milhões para o Caixa do Seguro Rural, será realizada apenas no dia 21 de novembro. O adiantamento do encontro, esperado anteriormente para o final de outubro, pode frustrar os planos do Ministério da Agricultura e inviabilizar a aplicação de verba extra ainda em 2023. Técnicos avaliam que não haverá tempo hábil para execução desse orçamento até 31 de dezembro. Com base na experiência de anos anteriores, eles afirmam que, mesmo se a suplementação for aprovada no fim de novembro, ainda vai demorar alguns dias para o dinheiro ser disponibilizado efetivamente para pagar as subvenções. O Ministério da Agricultura queria mais tempo para poder abrir o sistema e recepcionar as propostas de apólices das empresas seguradoras. A avaliação é que o aporte extra ficará apenas como promessa da equipe econômica. O café especial está em alta no gosto dos brasileiros. Produzido pelas mãos de famílias que tiram da terra o seu sustento, os cafés sustentáveis possuem em sua essência a responsabilidade e o respeito com os grãos. Agora, vamos conhecer uma produção familiar que prioriza a qualidade do manejo até a comercialização na região central do estado de São Paulo. Seja cedinho, nas primeiras horas do dia, na pausa do trabalho ou no meio da tarde, o café acompanha a rotina do brasileiro. O café é a segunda bebida mais consumida no mundo, atrás apenas da água. E quando falamos em café especial, produzido com um toque familiar, de maneira sustentável, a bebida parece ter um gosto ainda melhor. Meu pai começou com a lavoura, né, desde 2000, então desde a infância eu tô no meio do café brincando, comendo a sementinha, que é maravilhoso. Então é uma relação de infância familiar, né, com meu pai, com meu avô, que já veio com essas culturas. E a gente veio desde então trabalhando aí eu tomei conta do negócio, reformei a lavoura, mas é uma produção que a gente faz familiar e que vem de tradição do meu pai e do meu avô. A relação com o café vem desde a infância, mas foi em 2018 que o jovem Lucas, hoje com 27 anos, assumiu a gestão da lavoura de café que fica no município de Araraquara, região central do estado de São Paulo.
Na época, ainda estudando engenharia agronômica, ele conseguiu levar para o campo os conhecimentos da faculdade, que foram determinantes no aumento de produtividade na fazenda. Antes de me formar na faculdade, eu cheguei na lavoura, vi potencial e com os cafés especiais, inclusive, cheguei pro meu pai e falei, pai, posso reformar essa lavoura, trazer essa tecnologia? E ele falou, pô, com certeza pode tomar conta, agora essa parte é sua, né? Então em 2018 comecei a transição pro café especial, hoje somos orgânico, estamos construindo agrofloresta, mas aí foi daí que eu comecei a iniciar a lavoura. E está dando resultado. Hoje a lavoura, que começou bem pequena com o pai Lorival, cresceu com a aplicação de novas práticas. Uma das mudanças que deu bastante resultado na produtividade foi a forma de espaçamento para o plantio, aproveitando mais a área agricultável. São mais de 30 mil pés de café cultivados pela família Del Passo. Total, com a sede e a área nova, temos em torno de 34 mil, que é 24 mil uma, 5, 10 mil outra, e uma produção de 50 sacas por hectare. É verdade que o café foi sempre uma paixão para esse engenheiro agrônomo, mas não a sua única experiência no agronegócio. No começo eu pensava mais em pesquisa, né? Fui para outras áreas de soja, trabalhei com melhoramento genético, mas sempre com aquela paixão no café, né? E foi daí que eu vi potencial na empresa, na lavoura, e comecei a trabalhar e dedicar mais na cultura. Sempre com café na história, né? Minha avó, eu até peguei ela para passear, né? E falei, ó, avó, aqui vai ser minha nova área de café, onde eu vou plantar esse ano, tudo. E ela pegou e falou, que legal. E eu já colhi café quando era pequena nessa área, já trabalhei. Então isso foi bem legal, eu não sabia dessa informação, então quando ela contou foi bem bacana. Na propriedade do jovem cafeicultor, todo o processo de produção de café passa pelas mãos da família, desde o manejo, torrefação à comercialização. A gente faz todo o processo mesmo voltado ao café especial, então é todo aquele cuidado da lavoura, aquela colheita seletiva de solos maduros, né? A nossa secagem também é terreiro suspenso, não tem contato com a umidade, com o solo, melhor secagem. Depois a gente faz classificação de grão, que é muito importante para chegar nesse padrão, né? Então, onde a gente separa bicas, peneiras, impurezas, defeito. Então é todo um processo bem rígido até chegar na torrefação. Chegando na torrefação é outro processo maravilhoso, é um mundo de torras, de perfil de torras. Hoje a gente faz uma torrefação média, que é aquele café com gostinho de chocolate, que é maravilhoso, natural do grão, né, pela qualidade. Então a gente faz todo o processo bem dedicado, desde a lavoura, torrefação e venda, onde a gente traz nossa marca, nosso produto aí com qualidade para os nossos clientes. Então o feedback é maravilhoso dessas pessoas, a gente até gosta desse contato direto para ter essa aproximação mesmo familiar, né? Como a empresa é uma empresa familiar, nossos clientes também fazem parte da nossa família. E esse feedback, essa troca de informação é muito crescente para nós e cada vez mais a gente está querendo essa comunicação. Hoje já está atendendo o Brasil inteiro, através de marketplaces e envios, né, de correio. Então a gente atende Araraquara, região, estamos para Sul, Mato Grosso, então todo o Brasil a gente já atende, e com visão na exportação também. Aos poucos estamos chegando. O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo, atrás somente dos Estados Unidos. Maior produtor mundial do grão, o Brasil exportou cerca de 2,2 milhões de toneladas, o equivalente a 39,4 milhões de sacas de café em 2022, com embarques para 145 países. Hoje o mercado do café está muito crescente, a exportação está muito em alta, nossos estoques estão abaixando, graças a Deus, isso é bom. Então a gente está com uma produtividade muito boa, uma das melhores aí durante esses anos da pandemia e da geada que teve de 21 também, né? E então o mercado do café está em alta, está bem alta, e o café especial crescendo cada vez mais, que o público está conhecendo, está aderindo e gostando muito. As pessoas ficam felizes quando eu falo que eu sou de Araraquara, que eu estou resgatando essa tradição. Araraquara já foi uma capital bem forte, né, de café, onde os cafeicultores fundaram a fonte, as ferrovias, investiram na iluminação. Então a cidade começou a partir da cafeicultura, né? Que infelizmente acabou se perdendo conforme o tempo, mas eu estou resgatando a tradição, então o público ele se sente animado quando eu falo que eu estou resgatando a tradição aqui da cidade. Eu acho que o cliente se sente feliz quando a gente traz essa história também.
Vamos agora ao primeiro intervalo aqui no Central do Agro. Daqui a pouco vamos falar que cresce a inadimplência entre os produtores rurais arrendatários. A gente volta já. Olha, a inadimplência de produtores rurais arrendatários tem aumentado no Brasil nos últimos 3 anos. O levantamento foi feito pelo Serasa, que apontou vários fatores para essa inadimplência. Por outro lado, o percentual geral de inadimplência do agronegócio se manteve estável. O novo estudo do Serasa Experian, divulgado nesta semana, mostra que a inadimplência de produtores rurais arrendatários aumentou de 9% para 13,7% no período de 2020 a 2023. O percentual geral de inadimplência do agronegócio, por outro lado, se manteve estável em cerca de 27,5%. O levantamento, que considera apenas dívidas com vencimento superior a 180 dias, e em setores que relacionam as atividades principais do agronegócio, foi feito com base em dados de cerca de 9,5 milhões de donos de propriedades rurais, ou ainda aqueles que possuem empréstimos e financiamentos da modalidade rural ou agroindustrial, distribuídos em todo o país. O aumento da inadimplência entre os arrendatários, segundo a pesquisa, pode estar relacionado a uma série de fatores, como a alta dos preços dos insumos, a seca e a geada, que afetaram a produtividade das lavouras. Os arrendatários são mais suscetíveis a esse tipo de impacto, pois dependem da renda gerada pela lavoura arrendada para honrar os seus compromissos financeiros. E agora chegou o momento das informações do Boletim da Previsão do Tempo com a Amanda Souza, da Ex-Weather Meteorologia, especialmente aqui para o Central do Agro. Olá, Chico. Olá a todos que nos acompanham. Hoje a gente abre a previsão do tempo destacando a onda de calor que voltou a se intensificar no Brasil Central. No estado de São Paulo não tem sido diferente. E nesses próximos dias, muito calor nessas áreas em vermelho do mapa, temperaturas máximas que podem passar facilmente até dos 40 graus. Esse calor excessivo, acima do normal por conta do fenômeno El Niño, também traz preocupações quanto ao desenvolvimento das lavouras, a diminuição na água no solo que acontece de forma mais rápida por conta desses dias ensolarados e muito quentes também. Até para a gente destacar os próximos dias, temos aqui o gráfico de Ribeirão Preto, com possibilidade de temperaturas entre 35 e 40 graus, pelo menos até o dia 20 de novembro. Então é muito calor no decorrer desses próximos dias, então a preocupação é enorme por conta dessa nova onda de calor. Com relação à chuva, entre os dias 12 e 18 de novembro, ou seja, ao longo desta semana, pode chover em boa parte do estado de São Paulo, principalmente nessas áreas aqui em verde do mapa, com volumes que podem passar até dos 50 milímetros. Mas, como notamos aqui, uma chuva pontual, mal distribuída, algumas áreas até no oeste, no norte de São Paulo, devem ficar ainda com um tempo mais seco ao longo desta semana, um tempo muito seco, muito quente também. Então tem essas pancadas de chuva na metade leste e o tempo um pouco mais seco e muito quente na metade oeste de São Paulo. A gente já acompanha aqui a reta final do mês de novembro, entre os dias 19 e 30, com uma reversão do quadro, então tem possibilidade de uma mudança completa na distribuição de chuva no estado de São Paulo. Possibilidade de uma reta final de novembro bem mais úmida, com chuvas expressivas, organizadas, principalmente nessas áreas aqui em amarelo do mapa, volumes que podem passar até dos 100 milímetros, mas também nessas áreas em verde, que pega boa parte das áreas produtoras paulistas, também volumes que podem passar até dos 70 milímetros. Então, de modo geral, uma segunda metade do mês de novembro muito mais úmida, né, com possibilidade de eventos extremos de precipitação, inclusive uma chuva que vai repor a umidade no solo, mas o produtor precisa ficar atento à erosão do solo e também aos temporais, né, ao que tudo indica. Combinação de calor e umidade, não se descarta o risco de vendaval, de descargas elétricas, também eventual queda de granizo, que é sempre a grande preocupação. E aqui a gente já começa a acompanhar a segunda, né, a tendência para o mês de dezembro. Começando pela primeira metade do mês, temos aqui de 1º a 15 de dezembro, chuvas ainda concentradas aqui na metade leste, volta a ficar um tempo mais seco, com chuvas muito isoladas na parte central e oeste de São Paulo. Agora, na segunda metade de dezembro, isso muda de novo. Então, no finalzinho do ano,
é que tem possibilidade de chuvas mais expressivas em São Paulo, principalmente nessas áreas em laranja e em vermelho do mapa, são esperados volumes entre 170 e até 230 milímetros. Então é muita chuva somente no finalzinho do ano, mas essa chuva em excesso em um pequeno intervalo de tempo também traz prejuízos, preocupações, transtornos com relação às atividades de campo, aos tratos culturais. Nessas atividades de campo ficam com ritmo um pouquinho mais lento quando tem essa chuva aqui em excesso. É importante a chuva para a reposição da água no solo, também a diminuição do calor, mas o produtor precisa ficar atento à distribuição dessa chuva. É por isso que hoje aqui a gente traz a cidade de Sorocaba, com possibilidade de mais de 250 milímetros, isso até o finalzinho do ano. Na cidade de Sorocaba, de modo geral, tem até uma possibilidade de chuvas distribuídas entre novembro e dezembro, algo que não deve trazer grande preocupação. Então, uma chuva que deve passar dos 250 milímetros, alguns episódios um pouco mais volumosos diariamente, principalmente aqui no finalzinho do ano, em um único dia, cerca de 50 milímetros em poucas horas. E a gente volta com o Central do Agro, agradecendo a sua audiência aqui todos os domingos. Muito obrigado pela sua companhia. Olha, mais de 60% dos agricultores não têm estrutura de armazenagem na propriedade. Esses dados foram levantados por um estudo conduzido pelo Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial da Exalc-Log, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Foram ouvidos mais de 1.000 produtores de todo o país. Uma pesquisa sobre o perfil da armazenagem agrícola no Brasil, realizada com produtores rurais, demonstra que 61% dos agricultores não têm estruturas de armazenagem na propriedade. O estudo, conduzido pelo Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial Exalc-Log, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, ouviu mais de 1.000 produtores de todo o país. Segundo o Exalc-Log, o alto custo de construção, a dificuldade de acesso ao crédito, a falta de capital de giro para manter o negócio e outras prioridades de investimento na propriedade são as principais razões para os produtores não investirem em armazenagem. Os principais desafios dos produtores com infraestrutura própria, de acordo com a pesquisa, são a falta de mão de obra qualificada, a gestão da qualidade e umidade, o manejo de pragas e os problemas com energia elétrica. A pesquisa mostra ainda que as cooperativas são os maiores fornecedores de serviço de armazenagem para os produtores associados. O ramo de insumos agropecuários é um mercado bilionário. No último ano, o mercado de insumos movimentou mais de 100 bilhões de reais. Atualmente, os insumos biológicos também ajudam na defesa da produtividade. Confira mais detalhes na reportagem que o Bruno Faustino produziu para a TV Cultura. Não existe produção agrícola sem insumos. O insumo agrícola no agronegócio, ele é fundamental. Desde a semente, desde os corretivos, desde os fertilizantes, os defensivos agrícolas e agora nesse novo momento que são os produtos biológicos, inseto matando inseto, fungo matando outro fungo, uma maneira da gente equilibrar um pouco o ecossistema. O mercado de insumos faturou no último ano mais de 100 bilhões de reais. Os estados com maior participação foram Mato Grosso, Minas Gerais e Paraná. Os dados fazem parte da mais recente pesquisa nacional organizada pela Associação Nacional de Distribuidores de Insumos Agropecuários e Veterinários, ANDAV. Para a gente continuar crescendo na expressão agrícola e pecuária, a gente precisa planejar cada vez mais. E o mundo está exigindo planejamento. O Brasil é muito dependente de insumos. O Brasil importa muito defensivo, importa muito fertilizante. E tudo isso exige planejamento. E países que antes exigiam menos planejamento, cada vez mais estão exigindo isso da gente. Então, nós temos uma obrigação nessa cadeia. A indústria trabalhar com planejamento, o distribuidor trabalhar com planejamento, fazer o agricultor trabalhar com planejamento de uma maneira bastante intensa. A guerra entre Rússia e Ucrânia trouxe certa instabilidade ao setor. Essa questão da Rússia e da Ucrânia, dois grandes players do agronegócio mundial, ele causou assim, um transtorno violento ano passado.
envolvendo muito essa questão das operações dos negócios. Nós tivemos falta de insumos agrícolas, muita falta de insumos agrícolas. Tivemos no ano passado um pânico, uma síndrome de pânico de falta de produto, motivo pela qual hoje nós tivemos produtos com a lei de oferta e procura absurdamente altos e agora ele vem regulando um pouco no mercado. Sim, guerra para o agronegócio nunca é bem-vindo e ele sempre atrapalha. As empresas distribuidoras de insumos têm apostado em novas tecnologias para melhorar a produtividade das culturas e a sustentabilidade no campo, e isso passa pela digitalização das lavouras. A gente coleta dados, por exemplo, do agricultor, e esses dados são transformados em informações e tem ajudado os insumos tradicionais para uma agricultura ainda mais sustentável e ainda com produção ainda maior. Então, a nossa busca é para usar o melhor produto, na quantidade certa, na hora certa e sobre a demanda certa. Essa é a nova agricultura que começa a nascer, que já está disponível para todos os produtores do Brasil. E as inovações não param por aí não. Insumo que até pouco tempo só era encontrado em pó, hoje já é possível encontrá-lo em formulação líquida, o que garante maior acerto na aplicação. Com a tecnologia, a gente conseguiu transformar ingredientes ativos que antes só tinham na formulação em pó em líquido. Isso a gente conseguiu através da tecnologia e isso traz muito benefícios ao agricultor, porque o pó ele tem um difícil manuseio, ele tem uma complexidade na operação, por isso que a tecnologia, o TOV, ele facilita a vida do agricultor a campo. Outra aposta do setor é em produtos naturais e biológicos. Sabia que até a alga tem sido usada como insumo? O Ascophyllum nodoso, ela é uma alga característica de águas frias do Atlântico Norte. É feito um mapeamento e monitoramento dessas áreas. A colheita é feita em 25% da alga, onde ela está ereta, então nós colhemos 25% dela. Colheita feita manualmente. Essa alga, no mesmo dia que ela é colhida, ela já vai para o nosso processo de fabricação. As culturas que se trabalhamos hoje são as grandes culturas, como café, soja, algodão, milho, cana. E o benefício da alga é aumentar o enraizamento, ou seja, se produz mais raízes e consequentemente, temos uma maior absorção de macro e micronutrientes. E você não imagina como é rigoroso o registro de um desses produtos no país. Cerca de 2 anos para desenvolver a formulação, 3 anos os testes biológicos, depois você protocola aqui no Brasil IBAMA, Anvisa e MAPA, e são cerca de 5 a 6 anos. Somando tudo isso, cerca de 10 anos, vocês podem ter certeza que o sistema de avaliação de produto brasileiro é um dos mais restritos e um dos mais completos do mundo. O sucesso do agro brasileiro não é à toa. O Brasil tem um compromisso daqui a 5 anos muito grande, né? Hoje a gente já alimenta mais de 800 milhões de pessoas. Esse é o número oficial que a gente tem da Embrapa, mas muitas contas mostram que passa de 1 bilhão de pessoas para alimentar no mundo. E o Brasil tem uma responsabilidade de aumentar em 40% a produção de alimentos até 2030. Então a gente precisa crescer, mas para crescer precisa ter logística, precisa ter importação, precisa ter produção de insumos no Brasil também. Muita coisa precisa ter como sustentação para a gente chegar lá e entregar ao mundo aquilo que o mundo espera da gente. Dessa forma, a gente encerra por aqui o Central do Agro de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!